Olá, moçada, estamos aqui de volta, né? Mais uma vez com mais uma aula, dando continuidade à nossa aula sobre células. Agora nós vamos falar das famosíssimas células eucariotas, né? As células que têm núcleo organizado. E, para começo de conversa, nós temos aqui duas células. Uma célula animal e uma célula vegetal. Essas duas células apresentam o padrão das células eucariotas. Na realidade, o que de fato uma célula eucariota apresenta? Para começo de conversa, ela apresenta um núcleo organizado. Vejam bem aqui, né? Na célula animal, o núcleo bem organizado, e na célula vegetal, também o núcleo organizado. O que significa dizer o núcleo é organizado? Significa dizer que o material genético que está dentro do núcleo, tanto de uma célula animal quanto de uma célula vegetal, esse material genético ele está envolvido por uma membrana, né? Essa membrana é a chamada membrana carioteca. É a membrana que envolve o núcleo, tá certo? A membrana carioteca. Botar bem aqui para a gente não esquecer. Carioteca. O que seria a carioteca? A carioteca nada mais é do que a membrana que envolve o núcleo, que envolve o material genético, que dá proteção ao material genético, tanto de uma célula vegetal, aqui, quanto de uma célula animal, né? Aqui representado em roxo, tá certo? Além disso, nós temos uma série de estruturas, uma série de organelas no citoplasma, tanto da célula eucariota vegetal, quanto da célula eucariota animal, que dão a segunda característica bem forte a o que nós chamamos de células eucariotas, né? Qual seria essa segunda característica? Presença de organelas membranosas no citoplasma. Vejam aqui no caso da célula animal, você vê a mitocôndria, que também tem na célula vegetal, responsável pela respiração celular, é uma organela membranosa. Nós temos os lisossomos, né? Alguns pequenos encontrados na célula vegetal, mas não tão característicos de uma célula vegetal, eles são muito mais característicos de uma célula animal, onde eles são responsáveis pela respiração celular. Tá? Alguns pequenos que apresentam apenas em células de gametas vegetais, né? Responsável por enzimas. E nós temos, além disso, por exemplo, o complexo de Golgi está presente também, tanto em uma célula vegetal, aqui ó, célula vegetal, quanto em uma célula animal, mais uma membrana, mais uma organela com membrana, né? Então, o retículo endoplasmático liso, aquele que não está associado a ribossomos, também presente na célula animal e na célula vegetal. O retículo endoplasmático rugoso, aquele associado a ribossomos, nós vamos encontrar tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Então, são organelas membranosas que estarão presentes tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Por quê? Porque elas são eucariotas. E por que elas são eucariotas? Porque são células que têm núcleo organizado. Então, moçada, é o seguinte. A primeira característica que nós colocamos aqui para as células eucariotas foi núcleo organizado. Lembra? Então, núcleo organizado. Por que o núcleo organizado?
porque ele está protegido por uma membrana. Como é o nome dessa membrana? Membrana carioteca. A segunda característica, presença de organelas membranosas, né? Presença de organelas membranosas. Organelas protegidas ou envolvidas por membranas. Presença de organelas membranosas lá no citoplasma. Membranosas, tá certo? Entre elas citamos o complexo de Golgi, a mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tá certo? Agora, lembrete, né? Vacúolos, por exemplo, aqui na célula animal tem vacúolo, na célula vegetal também tem vacúolo, tá aqui, ó, o grande vacúolo central que serve para armazenar líquidos, né? E materiais, controlando a pressão osmótica. Tem o cloroplasto também, que é uma organela membranosa responsável pela fotossíntese, está presente apenas na célula vegetal. Daqui a pouco a gente vai olhar uma célula vegetal exclusivamente e vamos destacar algumas dessas organelas, certo? Então, membrana carioteca envolvendo o núcleo. Esse núcleo, então, ele fica organizado. Devido ao que, minha gente? Devido à carioteca. Devido à presença da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Por isso é uma célula dita eucariota. Presença de organelas membranosas. Então, uma série delas também caracteriza o que nós chamamos de célula eucariota. Então, nesta aula de hoje, nós vamos exatamente descrever célula eucariota animal e célula eucariota vegetal. Só lembrando vocês que essas duas células eucariota apenas obedecem um padrão, né? Célula eucariota animal não tem parede celular, célula eucariota vegetal tem parede celular, obedecendo esse padrão que nós falamos ainda há pouco. Então, continuem comigo, professor Antônio Jesus, né? E vamos descrever agora uma célula eucariota, que é a célula eucariota de padrão animal, né? Tá aqui a célula eucariota, essa é a célula eucariota animal, né? Professor, por que eu sei que é uma célula eucariota animal? Pelo seguinte, nós não vemos de saída a parede celular, não tem, só tem a membrana plasmática. Então tá aqui a membrana plasmática, tá certo? A membrana plasmática não tem parede celular, que a gente viu ainda há pouco numa célula vegetal. Então, a membrana plasmática, tá certo? Aqui está o citoplasma. Toda célula tem membrana plasmática, citoplasma. E como falei para vocês, aqui também tem o que, minha gente? O núcleo celular. O núcleo. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Lembrando mais uma vez que o núcleo é envolvido por uma membrana, que é essa membrana aqui chamada de carioteca, membrana que envolve o núcleo, carioteca. Ela protege o material genético, que é o DNA, que vai formar o conjunto de cromossomos, e também dentro do núcleo nós temos essa estrutura aqui, que é o nucleolo, o núcleo, que nada mais é do que uma estrutura de RNA ribossomos, correto? Então, o núcleo totalmente organizado, bonito, né? Definindo essa célula como uma célula eucariota. Ela é uma célula eucariota animal, eu já percebo devido à presença, por exemplo, desta organela aqui, ó, par de centríolos, responsável, atua na divisão celular
o particentríolos, nós vamos estudar isso mais adiante. Nós temos também, além da ausência da a ausência da parede celular, a presença do particentríolo e organelas da digestão celular, como os lisossomos. Os lisossomos também caracterizam essa célula como uma célula animal, tá certo? Aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, vejam que ele está associado a uma série de pontinhos. Esses pontinhos nada mais são do que os ribossomos, né? Retículo endoplasmático rugoso. Aqui nós temos o complexo golgiense, ou como chamado nas antigas, complexo de Golgi. Aqui a mitocôndria, olha só a mitocôndria aqui, ó. Mitocôndria responsável pela respiração celular. Nessa região nós temos o retículo endoplasmático liso, que não está associado a ribossomo, né? Então, moçada, o que caracteriza esta célula? O que poderia caracterizar esta célula como sendo uma célula do tipo padrão animal? Então, para ser uma célula do tipo padrão animal, então eu poderia citar alguns itens, como por exemplo, a ausência de parede celular, ausência de parede celular, não esqueça isso, ausência de parede, né? Parede celulósica, não tem na célula animal, ausência de parede celulósica. Nós poderíamos identificar a presença do par de centríolos, tá certo? Nessa célula, para a gente identificá-la como uma célula animal. Também a presença dos lisossomos, tá certo? Presença dos lisossomos. E poderíamos também utilizar um outro item. Vocês veem que esta célula, ela não tem a organela da fotossíntese. Ela não tem o que, minha gente? Qual é a organela da fotossíntese? Cloroplasto, né? Então, a ausência de cloroplasto. Ausência de cloroplastos. Isso torna essa célula identificada como célula animal. Moçada, por que ela é uma célula eucariota? Hein? Porque tem núcleo organizado, né, com carioteca, envolvendo material genético, envolvendo núcleo. O núcleo está bonitinho, tá? Muito bem. Por isso, além do que, ela tem uma série de organelas no citoplasma, uma série de materiais membranosos, como mitocôndria, como lisossomos, como complexo golgiense, retículo endoplasmático, vacúolos, né? Pequenos vacúolos de excreção, e também o par de centríolos. Então, tem uma série de organelas no citoplasma, por isso ela é uma célula eucariota. Por que ela é uma célula eucariota com padrão célula eucariota animal? Não apresenta parede celulósica, ela apresenta o par de centríolos, está bem aqui o par de centríolos, apresenta lisossomos, né, tá aqui também, e não tem cloroplasto, moçada. Por isso ela é uma célula eucariota do tipo padrão animal, tá certo? Moçada, e para que essa célula fosse ser considerada uma célula de padrão, por exemplo, vegetal, vejam bem que, olha só, a célula de padrão vegetal, olha ela aqui, moçada. Aqui essa célula bonita, célula de padrão vegetal, né? Então essa é uma célula eucariota, o que? Vegetal. Moçada, por que ela é uma célula eucariota? Olha o núcleo organizado aqui, ó. Núcleo com
material genético dentro, que é a cromatina, com o nucleolo, com a membrana carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, né? Tá aqui ela, a carioteca. E essa membrana carioteca, ela é cheia de poros, que fazem com que materiais possam interagir entre o citoplasma e o interior do núcleo. Tá? Agora, tem algumas coisas que fazem eu identificar esta célula como sendo uma célula eucariota do tipo vegetal. Olha só, eu identifico quem? Cloroplastos. Mas de fora para dentro, eu já começo com a parede celular ou parede celulósica. Parede celulósica. Parede de celulose, tá certo? A parede celulose. Depois, a presença de uma organela chamada cloroplasto. O cloroplasto, minha gente, é responsável pela fotossíntese. É aqui que ocorre a produção de carboidratos com a ajuda da luz, a fotossíntese. Né? Então, vejam bem, parede celulósica, lembrando, parede celulose. Parede celulose. O que mais eu identifico nessa célula para ser considerada uma célula vegetal, além de parede celulose? Eu identifico o que? Cloroplastos. Isso, cloroplastos. Cloroplástico típico tá aqui, ó. Tá aqui o outro, típico de uma célula vegetal. Além disso, a ausência de centríolos. Ausência de centríolos. Eu não vou achar centríolos aqui nesta célula vegetal. Então, a ausência de centríolos. Mas, vejam bem aqui a parede celular, ó, tudo isso aqui é a parede celular em verde, né? Parede celulósica é a parede de celulose. Entre a parede celular e o contato de duas células, nós temos um pequeno espaço que é chamado de lamela média. Outras organelas, retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, retículo endoplasmático não granuloso ou liso, complexo golgiense, ribossomos, ó, tudo isso a gente encontra numa célula animal. Tá certo, moçada? Então você já pode identificar e diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal? Já, mas primeiramente eu quero que você me diga o que uma célula apresenta para ser uma célula eucariota. Núcleo organizado com membrana carioteca protegendo o material genético. Primeira coisa. Segunda coisa, uma série de organelas membranosas no citoplasma, como cloroplasto, para a célula vegetal, cloroplasto, grande vacúolo, olha aqui o grande vacúolo, né? Só as células vegetais têm um grande vacúolo, né? E assim dá para identificar. Para ser uma célula vegetal, parede celulósica, cloroplastos, grandes vacúolos, atenção, os grandes vacúolos, e a ausência do par de centríolo. Então a gente pode identificar isso assim como sendo uma célula chamada de célula vegetal. Então nós vimos uma célula animal e vimos também uma célula vegetal. Olha só, aqui eu tenho uma outra célula que também é uma célula de padrão célula animal. Uma célula de padrão célula animal, tá certo? Só para a gente identificar inicialmente que ela é uma célula do tipo o quê? Eucariota. Por que uma célula eucariota? Porque ela tem núcleo organizado, tá aqui, ó, núcleo organizado, tá certo? Ela é uma célula animal, uma célula do tipo animal, né? O que a gente pode identificar nela? Nós podemos identificar nela
o centríolos, os microtúbulos, né? Como centríolos, podemos identificar nela lisosomos e podemos identificar nela a ausência da parede celular. A ausência da parede celular. A ausência da parede celular. Então, meu povo, com isso você já pode identificar o que é uma célula eucariota de uma célula procariota. Na aula anterior nós estudamos uma célula procariota. Célula de bactéria com núcleo desorganizado, material espalhado pelo citoplasma, sem membrana carioteca, sem organelas citoplasmáticas membranosas. Na aula de hoje, o que nós vimos? Uma célula eucariota, com núcleo organizado, com membrana carioteca protegendo o material genético, a cromatina, tá certo? Com uma série de organelas citoplasmáticas, membranosas no citoplasma. Diferenciamos uma célula animal de uma célula vegetal. Tudo isso você viu na aula de hoje. Então, por hoje, a gente fica por aqui, né? E aguardamos vocês para a próxima aula, futuramente, quando nós continuaremos a falar de citologia, estudo da célula. Um abraço a todos e até a próxima aula.